Olá, olá! Vamos dar início à live de hoje. Aguardar um pouquinho enquanto a plataforma vai avisando as pessoas. Já vou colocar aqui. Fixar o tema de hoje. O que parece ansiedade, o que não parece, mas é ansiedade na infância. Hoje eu não estou atacada da rinite, né? Quem estava aqui semana passada ou assistiu a live anterior sabe que eu tive crise de tosse. É um sintoma da minha rinite, não só ficar escorrendo nariz e olhos, mas aquelas crises chatas. Mas hoje, desde semana passada, foi só segunda mesmo, né? Que eu tava com aquela tosse chata. Depois ela sumiu. Mas tudo bem. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tudo certinho? Qualquer coisa vocês me sinalizem, por favor. Se o áudio tá bom, né? Eu não tenho uma captação aqui, mas acredito que o áudio esteja bom, né? Tá dando pra me ouvir direitinho. Qualquer coisa vocês me avisem. Eu sou Manuela Uber, para quem ainda não me conhece, tá chegando aqui há pouco. Eu sou psicóloga. Atualmente, né, há mais ou menos um ano, um pouquinho mais já de um ano agora, eu decidi trabalhar mais focada com a infância e a orientação de pais, por perceber, né, por saber que é nessa fase que tudo se desenvolve, né? Nós estamos aprendendo tudo na primeira infância, né? O quanto ela é importante. E também, né, nos atendimentos de adulto, perceber que muitas das dificuldades dos adultos são questões que não foram bem trabalhadas lá na infância. E aí eu comecei a pensar do quanto seria bom se nós já crescêssemos de uma maneira mais saudável emocionalmente, né? E por isso hoje eu trabalho mais focada nessa área e por isso que os meus assuntos são mais sobre a infância e a adolescência, algumas vezes, né? Bom, e sobre a ansiedade, né? Eu já andei falando aqui, né, para vocês, o Brasil, desde 2017 nós já somos o país que mais possui ansiosos, né, nas pesquisas que se faz sobre saúde mental. E em 2019 haviam no Brasil 19 milhões de brasileiros com transtornos de ansiedade, né? Então não com a ansiedade normal, e sim com a necessidade de fazer tratamento mesmo para a ansiedade, né? Com sintomas que estavam prejudicando as suas vidas. 17 milhões de pessoas, né? Atualmente, pelas pesquisas aqui que eu fiz, né? No Brasil tem 211 milhões de pessoas. Então, 19 milhões com problemas de saúde mental é um dado muito alarmante, né? E isso é de antes da pandemia. É de 2019 esse dado. Em 2020, o Ministério da Saúde estava fazendo uma pesquisa que eu ainda não achei o resultado final dela, mas eu acredito que ainda estejam fazendo, né? Por conta de nós ainda estarmos nessa situação da pandemia, né? Ainda não conseguiram encerrar. Mas em 2020, o ano passado, o Ministério da Saúde realizou uma pesquisa com 17 mil candidatos. E destes,
né? O resultado dessa pesquisa foi que 86,5 desses 17 mil pessoas apresentavam quadros de ansiedade patológica. Então, também não estavam mais apenas com ansiedade derivada da situação mesmo que nós estamos vivendo, né? Já apresentavam quadros patológicos, problemas relacionados à ansiedade, né? A ansiedade já não estava mais num patamar aceitável para quase 90% desses 17 mil candidatos nessa pesquisa de 2020 do Ministério da Saúde. E nós ainda estamos vivendo essa situação, né, a pandemia. Então se acredita que esse quadro vem piorando, né, vem aumentando os índices de ansiedade patológica. E também por perceber, né, em rodas de conversa com profissionais da infância, que no consultório também tem aparecido muitos quadros de ansiedade. Quadros já de agravamento mesmo da ansiedade, de problemas relacionados à ansiedade. E, né, no consultório, para atendimentos infantis, eu tenho percebido também esse aumento e tenho percebido uma procura de sintomas que as pessoas não relacionam com a ansiedade, mas é. E por isso eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre essas situações que muitas vezes se acha que não é ansiedade, porque não é aquele quadro que nós adultos vemos como ansiedade, né? Ai, a criança que fica o tempo todo perguntando, já chegou, já chegou, já chegou, vamos ir, vamos ir. Normalmente a gente acha que isso é ansiedade. A gente diz, né? Ai, meu filho é muito ansioso. Quando ele, se vai sair no sábado, se vai fazer uma viagem semana que vem, ele começa desde essa semana, né? Que dia que é? Já é o dia de viajar? Já podemos arrumar as coisas, né? A criança com esse quadro, normalmente a gente acha que isso é uma criança ansiosa. Mas não é só isso. E é muito importante a gente saber que não é só isso que é ansiedade, para que a gente reconheça. Porque senão, acaba se procurando ajuda muito tarde, depois de que a criança já sofreu muito. E a ansiedade na infância e também na adolescência, ela gera muitos prejuízos, mais prejuízos do que na vida adulta. Porque a ansiedade que eu quero falar com vocês hoje é a ansiedade que causa retraimento, que é a ansiedade que está se vendo mais agora, como resultado da pandemia, como resultado principalmente do isolamento. As crianças e os adolescentes sofreram muito mais com o isolamento do que nós adultos. Eles ficaram muito mais tempos em isolamento total do que nós adultos. Nós adultos muitas vezes saíamos para trabalhar, ou saíamos para ir no mercado, para ir na farmácia, né? Fazíamos algo fora de casa. As crianças e os adolescentes não. E aí este retraimento se tornou algo normal, né? É normal que ele não quer sair de casa. É normal que ele não queira fazer as coisas. Porque, né? A gente até queria, né? Era bom que a criança não quisesse. Porque lá no início foi muito difícil explicar para as crianças que elas tinham que ficar em casa, que não dava para ir no parquinho, que não dava para ir na casa do amigo. Então, quando as crianças começaram a apresentar este retraimento, esse não querer sair, eu percebo que para muitos adultos ficou algo bom, aceitável, né? É o comportamento que se deseja, que a criança não queira mesmo. Só que, né, o porquê que elas não querem sair é que é o problema. O problema é que este retraimento pode ser por medo,
Mas o que eu tenho visto muito é pela questão da ansiedade. O que é a ansiedade, né? A ansiedade é esse sentimento de antecipação. É um sentimento natural que todos nós temos em situações, frente a situações diferentes, né? Então, toda vez que eu vou fazer algo diferente, a reação natural do meu corpo é a ansiedade. É a emoção esperada. Se eu vou fazer algo diferente, eu fico ansioso para aquilo. Por quê? Qual é a função? A função é nos preparar. Que é algo que eu sempre falo aqui para vocês, né? Toda emoção tem uma função. A função da ansiedade é nos preparar. Se eu vou fazer algo novo, eu preciso me preparar para isso. Minimamente, né? Eu preciso saber que horas é, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, o que vai acontecer neste lugar para mim me preparar. Preparar emocionalmente, fisicamente, né? Em questão de horário, tudo. A gente se prepara. E as crianças também, os adolescentes também, todos nós. Desde que a gente nasce, a gente tem essa preocupação natural de estarmos preparados para algo novo. É algo natural de nós, do nosso corpo. É algo que nasce com a gente. A gente precisa se preparar para fazer algo diferente, algo que vai nos desafiar. E quando a gente pensa na infância e na adolescência, né, a gente não vê tanto como um desafio. Mas toda situação é um desafio. Por quê? Porque tudo é novidade. Principalmente na infância, na criança mais pequena, né, 3, 4, 5 anos, essa primeira infância mesmo, né, antes dos 6 anos, quase tudo é uma novidade. Não é mesmo? Ir para a escola é uma novidade. Ah, mas ela já vai para essa escola, faz um tempão. Mas cada dia é diferente. Todo dia no trabalho é diferente. A gente encontra, às vezes, pessoas diferentes, né? Na escola, a mesma coisa. Vão ter pessoas diferentes, vão ter conhecimentos diferentes. Então, algumas crianças têm apresentado ansiedades de retraimento, né? Essa ansiedade de não querer fazer com a escola. Depois desse isolamento, disso tudo que se viveu, né? E aí a gente pensa, mas ela já ia na escola, ela já vai nessa escola desde jardim, né? Já vai desde muito bebezinho nessa mesma escola. Mas nós precisamos, né, pensar que para uma criança de 4 anos, 4, 5 anos, que é onde tem acontecido muito esses casos, 1 ano sem ir para a escola é quase a metade da vida dela. Então, 1 ano é muito tempo para uma criança de 4 anos. Para nós adultos, pode ser que 1 ano não seja tanto, mas para uma criança de 4 anos é quase a metade da vida dela, da vida toda dela. Então, ela não lembra mais como é a escola, ela não sabe o que esperar da escola. E aí vem a ansiedade. Aí vem quadros de um adoecimento mesmo, né? De uma evitação, não querer ir, dor de barriga, né? Vários sintomas, dor de cabeça, vários sintomas somáticos que a gente chama, que são no corpo, e esse comportamento mesmo de não querer se expor. Então, esse é o primeiro sintoma muito importante que eu tenho visto e que é ansiedade, e não a ansiedade boa, porque ela está fazendo as crianças terem essa visão, né, essa dificuldade
com o social, que é não querer ir à escola. Outra questão que é ansiedade e que muitas vezes a gente faz parte da infância, querer olhar sempre o mesmo filme. Olhem bem, é querer, é não querer olhar outro, é querer olhar sempre o mesmo. Gostar sempre da mesma história, as crianças gostam. Mas quando ela tem medo, quando mudar gera um desconforto muito grande, que ela não consegue lidar com esse desconforto, ela não consegue se permitir viver esse desconforto, não tá legal, não está normal, não é o comportamento esperado. Porque é algo que eu sempre falo aqui para vocês, né? Crianças gostam de rotina. Quanto menor a criança, mais importante a rotina. Então a criança gosta muito de rotina. Ela vai gostar da mesma história sempre. Mas quando ela evita histórias, filmes, brinquedos diferentes que ela não quer de jeito nenhum, que ela começa a chorar, que ela começa a se sentir muito mal. Quando a gente tenta apresentar um brinquedo, um jogo, né? Um filme, um desenho diferente, essa ansiedade já não é o esperado. Esperado é uma criança gostar da mesma história, porque essa rotina, saber o que vai acontecer, é importante para a criança, né? Para o desenvolvimento dela. Mas quando ela evita e quando isso começa a gerar sofrimento, que ela não quer de jeito nenhum mudar a história, fazer outra coisa, já é um sinal para se preocupar. E buscar orientação, né? Nem sempre a criança vai precisar, mas algumas vezes se precisa de orientação com os pais para ajudar essa criança. Outro sintoma, né, outro comportamento que a gente precisa prestar atenção, que também pode ser ansiedade, é a questão de não querer ir a lugares diferentes e que também está muito socialmente aceito nesse momento que a gente está vivendo, né? E aí isso prejudica mais ainda os pais de perceberem que é uma coisa ruim, porque é socialmente aceito. É bom que a criança não queira ir a locais diferentes, né? A gente tá com esse cuidado ainda, né? Então, não, se ela não quer ir, então não vamos. E aí se acaba permitindo que a criança evite. Mas que problema, né? Por que isso é um problema? A criança evitar lugares diferentes. Evitar de maneira de esquiva, né? De sofrer para ir. Porque isso também quer dizer de uma ansiedade muito aumentada. Como a criança não conhece o lugar, como ela não sabe o que vai acontecer lá, ela começa a ficar ansiosa. E a ansiedade não é ruim, mas quando ela quer evitar, quando ela começa a ter medo, a não querer ir de jeito nenhum, e algumas crianças até começam já a terem desculpas, né, para não ir, elas já aprendem com os adultos até algumas desculpas para não ir. Não, tô com dor de barriga, tô com dor de cabeça. As crianças acabam aprendendo isso, que se disserem isso, não vão precisar ir. Mas aí ela acaba não aprendendo a lidar com os lugares diferentes. E esses aprendizados, né, de sociabilizar com outras pessoas, de conhecer lugares novos, eles são muito importantes na primeira infância. É algo que as crianças perderam muito agora nesses quase 2 anos, né? Esse 1 ano e meio que a gente tem vivido
de retraimento, né? De recolhimento, das pessoas estarem mais em casa, as crianças estarem mais em casa, os adolescentes também, né? Esse primeiro momento da vida, essa primeira infância é aonde nós aprendemos a sociabilizar. Eu sempre falo devagar essa palavra porque às vezes eu me enrolo. A socialização, né? Conversar com os outros, conhecer, gostar de conhecer pessoas novas, a gente aprende na nossa primeira infância. Esse é o momento, né, que tudo é uma novidade e que a gente está mais aberto a conhecer coisas novas. Então, se a criança está muito fechada, alguma coisa não está bem, alguma coisa está gerando um desconforto grande demais, fora do comum. E é importante a gente investigar. É esperado, infelizmente, que muitas crianças vão apresentar isso. Apresentar problemas com lugares novos, amizades. Vão ter dificuldades com relação à escola, lugares com pessoas, porque ficaram muito tempo sem estar com pessoas. Então, infelizmente, isso já é algo que se vem percebendo, né? Que as crianças estão com dificuldade de sociabilizar, de conviver com os outros, conviver com lugares, com situações diferentes. E por isso está gerando muita ansiedade nas crianças. E a gente está achando como, é normal. Mas não é normal. Uma criança precisa, né, ir para a escola, conhecer pares que a gente chama, né? Que é conhecer pessoas da mesma idade. Ela precisa ter essas vivências para desenvolver muitas habilidades. E quando ela está com receio disso, que é o que a gente tem percebido, né? A criança, inclusive, com receio de conhecer pessoas novas. Quando entra um coleguinha diferente na sala, né? Quando estava no online e aí veio para o presencial. Eles se retraem, não querem conhecer o colega. Isso não é algo normal. Quando gera muito sofrimento, né? Então a gente precisa olhar para isso e ver esse termômetro, né? De que se está gerando muito sofrimento, se está gerando um desconforto muito grande, não é normal. Não é esperado. É esperado um desconforto inicial. Quando a gente vai fazer algo diferente, a gente tem essa ansiedade, esse desconforto, mas ele logo precisa passar. Ele não pode se estender. E as práticas atuais têm feito com que essa esquiva, o fugir, porque a ansiedade nos causa essas, assim como o medo, né? Nos causa essas duas reações, ou encarar ou fugir, né? E a ansiedade é muito mais do retraimento, do fugir. E aí, os momentos atuais, essa situação atual que a gente está vivendo, propicia mais o retraimento, né? Tá socialmente aceito. Tudo bem se ele não quer ir na aula, eu deixo ele no online. Tudo bem se ele não quer conhecer o amiguinho, não tem problema. Tudo bem se ele não quer ir no mercado, não é bom mesmo. E aí a gente vai propiciando, a gente vai aumentando essa dificuldade da criança de lidar com essas situações, de lidar com esse enfrentamento do desconhecido. Porque a ansiedade é muito esse sintoma frente ao desconhecido. Quando a gente está em frente a uma situação que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente fica ansioso, a gente fica cheio de expectativas, né? Do que vai fazer daí, né? E a criança, por não ter esses recursos, essa ansiedade pode ficar maior. Ela não sabe. Eu vou chegar na festinha e o que vai acontecer? Existem crianças hoje que nunca foram numa festinha. Então elas não sabem o que vai acontecer.
Só que no momento em que a gente permite, tá, não quer ir, tudo bem, não vai. Aí até a próxima festinha vai demorar bastante tempo. E aí ela não sabe o que fazer. Ela não sabe como se comportar. Não sabe que vai ter brinquedos, que vai ter diversão. Ela sabe que ela nunca foi. Só isso. E a gente precisa ajudar a criança a lidar com isso. Às vezes, inclusive, dizendo para ela o que vai acontecer. Que lá na festa vai ter isso, vai ter aquilo. Preparando ela. Dando este suporte que nós adultos já temos. Quando a gente vai num lugar diferente, a gente já mais ou menos, né? Situações de entrevista de emprego, né? Eu sei que vai ter lá uma entrevista, vou conversar com alguém, vai ter outros candidatos sentados, a gente sabe, e aí isso ajuda a diminuir a ansiedade. Diminuir, não sumir. Às vezes o coração continua apertado, doendo, né? Mas a gente se cerca do conhecido. Não, eu sei mais ou menos o que vai acontecer para diminuir a ansiedade. A criança não tem isso. Ela não sabe o que vai acontecer. Então nós adultos precisamos muitas vezes dizer a ela o que vai acontecer. E aí, então, retomando um pouquinho, né, pra gente encerrar essa live, coisas que não parecem ansiedade, mas podem ser, e eu tenho visto muitas crianças com esses sintomas. Não querer ver coisas novas, né, filmes novos, desenhos novos, não querer jogar jogo novo de uma maneira que gere sofrimento, né? Porque a criança normalmente quer fazer as mesmas coisas, mas quando ela se nega, começa a chorar, começa a se sentir mal de fazer coisas novas, daí é essa ansiedade prejudicial, que eu sempre falo aqui, né? A ansiedade do bem e a ansiedade do mal. Essa é a ansiedade do mal, né? Que não está fazendo bem. Não querer ir a lugares diferentes, né? Nem conhecer pessoas diferentes. Não querer ir a lugares que ela saiba, né? Que ela sabe que vai ter muitas pessoas. Isso, claro, baseado em tudo isso que a gente vem vivendo, né? Então, muitas vezes pode estar atrelado ao medo de ter muitas pessoas e ela pegar algo, né? Porque as crianças ainda não elaboraram muito bem essa questão do Covid, né? Mas aí é necessário conversar com elas, que se ela se cuidar, né, vai ficar tudo bem. Só que, né, ela não indo a lugares que tem pessoas, ela acaba não aprendendo a interagir com pessoas. E esse que é o problema, né? Que as crianças não estão aprendendo a interagir com pessoas. E eu tenho visto, inclusive, as crianças não querendo ir a lugares já conhecidos. Como eu falei para vocês da questão da escola. Por uma ansiedade aumentada, a criança não quer ir para a escola, porque ela sabe que na escola vai ter coisas diferentes. Ela sabe que ela vai ser desafiada, porque a escola desafia as crianças, né? Cada dia é um dia muito diferente. E algumas crianças estão apresentando uma ansiedade fora do normal com relação à escola, de evitarem a escola, evitar ir para a escola por não conseguir lidar com esse sentimento da novidade, com esse medo, né, de não saber o que fazer. É uma ansiedade evitativa, a ansiedade de evitação. E por conta de tudo que a gente veio vivendo até hoje, é um comportamento que foi muito aceito, né? De evitar. Evitar estar com pessoas, evitar ir a locais, né? Se evitou muito as crianças estarem em contato com os outros, por medo mesmo, né? De tudo que estava acontecendo. Mas o que se tem visto é que agora, neste momento, as crianças não estão sabendo como lidar com pessoas. Elas conviveram muito com a família.
E aí com as pessoas de fora elas não sabem lidar, elas não sabem o que fazer. E aí por isso as pessoas, né, os outros, os diferentes, estão gerando muita ansiedade. Uma ansiedade que está fazendo elas paralisarem. E quando a ansiedade nos paralisa, ela precisa de ajuda. E como eu falei para vocês, esses comportamentos acabaram sendo reforçados por tudo que a gente tem vivido até hoje. Então a gente vai ver mais crianças com esses comportamentos de evitação. E por isso é muito importante a gente saber que a ansiedade, quando ela está nesse grau de evitar as situações, de não querer fazer, ela acaba prejudicando a criança porque a criança não desenvolve as habilidades sociais, as estratégias de lidar com o novo e de lidar inclusive com a ansiedade. Porque a gente não deixa de sentir ansiedade. Nunca! Nem devemos querer isso. Nem para os nossos filhos, nem para as crianças. Elas têm que aprender a lidar com a ansiedade. Desenvolver estratégias, né, de como se acalmar. De como fazer com que a ansiedade diminua. E fique nesse lugar que é devido, né? Esse lugar da preparação. Porque a ansiedade pode nos ajudar muito. Nos ajudar a se movimentar, a se preparar. E ela é muito importante quando ela está nesse lugar. Quando ela está no lugar de fazer a gente fugir, ela não ajuda, ela só atrapalha. Alguém aí tem uma dúvida? Obrigada pelos coraçõezinhos, estou adorando esses coraçõezinhos aqui subindo. Fico muito feliz que vocês estejam gostando. Esse assunto é algo que eu me preocupo bastante porque está aparecendo muito, né? E por a gente ser o país com mais pessoas ansiosas, é difícil nós ensinarmos as crianças a não serem tão ansiosas, né? A lidarem com a ansiedade de uma maneira saudável. Mas é muito importante para que elas cresçam adultos sabendo lidar com as suas emoções. E é isso que eu sempre procuro falar para vocês aqui na página. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem eu vou fazer live de novo, às 19 horas. Conto com a presença de vocês. E agradeço muito quem conseguiu estar aqui comigo. Beijos, até a próxima!